Você já parou? Parou de verdade? Em meio à correria dos dias, ao barulho constante da vida, às distrações que nos cercam por todos os lados, você já parou para ouvir o que Deus tem falado com você? Talvez você vá à igreja, talvez até leia a Bíblia, talvez já tenha escutado centenas de pregações, mas a pergunta permanece: a palavra tem frutificado em você? Em Mateus capítulo 13, Jesus decide contar uma história. Mas não é uma simples história. Não é uma fábula, nem uma ilustração qualquer. É uma revelação profunda, uma chave espiritual que pode transformar o rumo da sua vida inteira. Ele começa dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Simples, não é? Apenas um homem andando pelo campo, lançando sementes ao chão, mas ali está o céu sussurrando para a terra. Ali está o Eterno falando com o agora. Ali está Jesus revelando como o reino de Deus se manifesta, não com barulho, não com força, mas com sementes. E o que são essas sementes? São palavras. Mas não palavras comuns. São palavras vivas. Palavras que carregam em si o poder da criação, da restauração, da salvação. A palavra de Deus, ela é lançada todos os dias, num sermão, numa oração, num vídeo como este. Ela é semeada quando você abre a Bíblia, quando alguém te diz: Jesus te ama, quando você está em silêncio e Deus fala ao seu coração. Mas aí vem a grande questão: por que alguns ouvem e são transformados e outros continuam vazios? Por que alguns corações choram diante da presença de Deus e outros sequer se comovem? Por que há corações que florescem e outros que permanecem áridos como um deserto? Jesus responde tudo isso nesta parábola. Ele revela que não é a semente que muda, é o solo. A mesma palavra é lançada a todos, mas nem todos estão prontos para recebê-la. Nem todos são terra boa. Alguns corações estão endurecidos, como um caminho batido de tanto ser pisado. Outros têm até entusiasmo, mas são rasos, como o solo pedregoso, que aquece rápido, mas não sustenta a vida por muito tempo. Há aqueles sufocados por espinhos, medos, ansiedades deste mundo. E, por fim, há aqueles que recebem com sinceridade, que ouvem, guardam, cultivam e dão frutos, muitos frutos. E aqui está algo que você precisa entender hoje. Esta parábola não fala apenas de pessoas diferentes. Ela pode estar falando de fases da sua própria vida. Quantas vezes seu coração já foi como o caminho, duro? Quantas vezes você se empolgou, mas logo desistiu? Quantas vezes a palavra quase floresceu, mas foi sufocada pelas pressões diárias? E quantas vezes você foi terra boa? Hoje você está diante de mais uma semente. Uma palavra está sendo lançada agora mesmo. E a pergunta que ecoa no céu é: que tipo de solo você será? Jesus não está interessado apenas em te informar. Ele quer te transformar. Esta parábola é um convite divino. Deixe-me entrar no seu solo. Eu posso fazer florescer o que hoje parece seco. Eu posso gerar vida onde hoje há morte. Eu posso multiplicar frutos eternos em você. Você está pronto? Se sim, respire fundo. Feche os olhos por um instante. Deixe que essa semente encontre espaço. Deixe que essa palavra penetre fundo. Porque a partir de agora, você vai entender a parábola do semeador como nunca antes. Imagine a cena.
O sol começa a nascer sobre o mar da Galileia. As águas ainda estão calmas, refletindo o céu tingido de dourado. Ao longe, ouvem-se passos, vozes, o murmúrio de uma multidão que se aglomera. Todos estão ali por uma única razão: ouvir Jesus. Ele não está num palácio, não usa túnicas luxuosas, não tem escolta de soldados ou púlpito elevado. Ele está sentado em um barco, à beira da praia. As ondas tocam suavemente a madeira do barco. Jesus ergue os olhos e vê diante de si um mar de almas sedentas, corações quebrados, cansados, perdidos, todos buscando algo que talvez nem saibam nomear: esperança. E então ele começa a falar. Não com discursos elaborados, não com frases difíceis. Ele escolhe contar uma parábola. Eis que o semeador saiu a semear. Simples assim. Nenhuma explosão, nenhum milagre visível, nenhum espetáculo. Apenas uma frase. Mas essa frase carrega o céu inteiro dentro dela. Você consegue ver um homem comum acordando cedo, carregando um saco de sementes às costas. Seus pés descalços tocam a terra fria da manhã. Ele não se importa com o suor, nem com o tempo. Ele tem uma missão: lançar a semente. Cada passo é fé. Cada gesto é entrega. Ele não escolhe o solo, apenas semeia. Ele lança sementes ao vento, confiando que alguma vai encontrar terra boa. É assim que Deus age. Ele é o semeador. Ele semeia em silêncio, sem imposições. Ele respeita o tempo, o espaço e a escolha de cada coração. E a semente? A semente é viva. A semente é eterna. A semente é a palavra que cura, que transforma, que salva, que restaura. A palavra que vem até você, hoje. Sim, agora, enquanto você ouve essa narração. E o solo? O solo é a alma. O solo é você. Seu coração, suas dores, suas dúvidas, seu passado, seus sonhos. Jesus está descrevendo essa dinâmica invisível e poderosa. O céu semeando dentro de você. A eternidade tentando brotar no seu presente. Mas ele sabe, nem toda semente vai frutificar. Não porque a semente é fraca, mas porque o solo pode estar fechado. Pense nisso. Quantas vezes você ouviu algo de Deus e sentiu algo florescer? Mas depois, com o tempo, aquilo morreu, sumiu, secou, foi pisado, foi sufocado. Jesus viu a multidão diante dele, mas ele via mais que rostos. Ele via solos. Ele via a batalha invisível entre o que Deus queria plantar e o que os corações estavam prontos para receber. Ele via o coração ferido daquela mulher que carregava culpa, o coração endurecido daquele homem que vivia de aparência, o coração distraído daquele jovem tomado pelas pressões da vida. E ele via, sim, corações prontos, corações que, mesmo rachados, estavam abertos. E onde há abertura, há espaço para o milagre da semente. Você consegue sentir. O semeador continua passando. Ele passou naquela praia e está passando agora por aqui, nesse exato momento, lançando a palavra sobre a sua vida, sobre esse solo que talvez já tenha chorado muito. Ele não exige perfeição. Ele não te julga pelo que você foi. Ele só quer saber: você está disposto a abrir o seu coração para essa semente? Porque essa não é uma história antiga. Essa é a sua história. É sobre você.
sobre o que Deus quer fazer em você, por você e através de você. E a resposta não está no vento, não está no semeador, está no solo, está no seu coração. Jesus continua a parábola, e agora ele começa a descrever algo que muitos ignoram. Ele não foca mais no semeador, nem na semente. Ele fala do solo, do lugar onde a semente cai, do terreno que a recebe ou a rejeita. Jesus fala dos corações, e ele descreve 4 tipos, 4 caminhos, 4 possibilidades. Talvez 4 fases da sua própria vida. 1. O solo à beira do caminho. Uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Você já pisou numa estrada de terra endurecida? Ela está tão marcada por passos, rodas e peso que nada mais penetra ali. A terra virou pedra, e quando a semente cai, ela não entra, ela fica exposta, e as aves vêm e a roubam dali. Jesus diz que esse solo representa o coração que ouve a palavra, mas não a entende. E o inimigo, como ave faminta, vem e arranca dali. Quantas vezes Deus tentou falar com você, mas sua mente estava longe? Quantas vezes a mensagem entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Coração duro, acostumado com o barulho do mundo, pisado por experiências, ferido demais para confiar. Esse é o solo à beira do caminho. Você já foi assim? Está assim agora? Jesus não condena, ele só quer que você veja. É possível amolecer esse chão. 2. O solo pedregoso. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Aqui a palavra até brota, a pessoa até se emociona. Chora no culto, levanta as mãos, diz, agora vai, mas não tem raiz. A fé dela é rasa. A superfície parece viva, mas por baixo há pedras, traumas, orgulho, mágoas não resolvidas, pecados escondidos. E quando o sol aparece, o calor das provas, as perseguições, os nãos da vida, a fé murcha, porque não há profundidade, porque nunca deixou Deus cavar mais fundo. Quantas vezes você começou com empolgação, mas desistiu diante da primeira dificuldade? Você já foi esse solo? Entusiasmado na emoção, mas sem raiz na transformação? Jesus sabe, e Ele te convida a tirar essas pedras, a deixar o Espírito cavar mais fundo. Ele quer que você dê fruto, fruto eterno. 3. O solo entre os espinhos. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Aqui, o problema não é a falta de solo. A terra até é boa. A semente brota, cresce, mas não frutifica. Por quê? Porque está cercada de espinhos. E o que são esses espinhos? Jesus explica: os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e os desejos por outras coisas. É a ansiedade, é a obsessão pelo sucesso, é o medo do futuro, é a comparação, é o desejo constante de controle. É o celular que nunca para, é a vida corrida que não te deixa orar, é o depois eu vejo que sempre empurra Deus para depois. Você sente isso? Você quer Deus, mas também quer manter os espinhos, quer florescer, mas não larga os vícios, os hábitos, as distrações. E a planta sufoca, não porque a palavra não tem poder, mas porque o coração está dividido. Você já tentou florescer entre espinhos? Jesus está dizendo: arranca isso, deixa eu limpar o teu solo. Eu quero que você dê fruto, fruto eterno. 4. O solo fértil. E outra parte caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60
e 30 por 1. Aqui a mágica acontece. Não, perdão, o milagre. A semente entra, cria a raiz, cresce, floresce, frutifica. Esse solo é o coração quebrantado, é o coração sedento, é o coração que diz: Senhor, fala, eu estou ouvindo. Não é o solo perfeito, mas é o solo disposto, o solo que se rende, o solo que aceita o processo. E o resultado? Multiplicação. 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais. Frutos de fé, frutos de amor, frutos de transformação, frutos que impactam outras vidas. Agora, ouça essa pergunta com o coração aberto. Qual desses solos é você hoje? Às vezes, somos mais de um ao mesmo tempo. Partes do coração ainda estão endurecidas, outras cheias de pedras, outras tomadas por espinhos. Mas se houver um pequeno espaço de terra boa, Deus começa por ali, e aos poucos, Ele transforma todo o campo. A essa altura da parábola, muitos na multidão ainda não entendiam. Parecia apenas uma história sobre agricultura, um conto para camponeses. Mas Jesus sabia que estava falando de uma realidade espiritual invisível e, ao mesmo tempo, mais real do que qualquer terra sobre os pés. A lição profunda dessa parábola não está no semeador. Ele é constante, fiel, incansável. Ele lança a semente com generosidade, sem olhar o tipo de solo. Ele não julga o terreno, não discrimina o campo. Ele semeia porque sabe que uma única semente, ao encontrar solo fértil, pode mudar tudo. Também não está na semente, porque a semente é perfeita, é a palavra viva de Deus, é a verdade que transforma, que cura, que salva, que ressuscita. A verdadeira lição está no solo, na única parte da história que muda, que reage, que escolhe. Jesus está nos ensinando que o estado do nosso coração define o destino da palavra em nós. Você pode estar diante de uma verdade eterna agora, e mesmo assim, ela pode não fazer efeito, não por falta de poder, mas por falta de espaço. Essa parábola nos confronta com uma realidade dolorosa. Deus pode estar falando, e você pode não estar ouvindo. Deus pode estar lançando sementes sobre você, e elas podem estar morrendo antes de florescer. Por quê? Porque o coração se fecha, porque o solo está cheio demais, porque as prioridades estão invertidas, porque o barulho lá fora abafou a voz que vem do alto. Jesus quer que você entenda algo profundo. Não basta ouvir a palavra, é preciso preparar o coração para recebê-la. Muitas vezes queremos que Deus transforme nossas vidas, mas não damos espaço para Ele entrar. Queremos frutos, mas sem entrega. Queremos milagres, mas sem raiz. Queremos mudança, mas ainda agarrados aos espinhos da vaidade, da pressa, da distração. E então a semente morre, mais uma vez. Você já pensou quantas palavras já foram lançadas sobre sua vida? Quantos sermões? Quantas promessas? Quantas verdades divinas já passaram por você e simplesmente não frutificaram? Será que foi Deus quem falhou? Ou será que o solo não estava pronto? Essa parábola é mais que uma história, é um espelho, um reflexo da alma, um diagnóstico espiritual. E a grande pergunta que ela nos faz não é onde está Deus, mas sim, como está o meu coração? E aqui está a parte mais linda da lição. O solo pode mudar. Sim, o solo pode ser transformado. A terra dura pode ser arada. As pedras podem ser removidas. Os espinhos podem ser arrancados. O solo pode se tornar fértil outra vez. Você não está preso ao tipo de solo que tem hoje. Com humildade, com oração, com arrependimento, com entrega, Deus pode preparar sua terra. E a próxima semente
pode finalmente florescer. Pense bem. Quantas vezes você se sentiu incapaz, seco, fraco? Quantas vezes olhou para a sua fé e pensou: não consigo crescer, nada muda? Talvez o problema nunca tenha sido a semente. A palavra continua vindo, o semeador continua passando, mas seu coração precisa se abrir. Jesus termina a parábola dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso não é sobre o som nos seus ouvidos, é sobre a abertura do seu espírito, é sobre escutar com a alma, é sobre parar de resistir e começar a receber. Você não precisa ter todas as respostas, você não precisa estar perfeito, você só precisa estar disposto. Disposto a deixar Deus mexer no solo, disposto a deixar Ele limpar, arar, cavar fundo, remover os espinhos, podar os espinhos e irrigar com lágrimas e graça, porque quando o coração se rende, o céu floresce dentro da alma, e a semente da palavra que hoje parece pequena, vai se tornar uma árvore forte, cheia de frutos, de sombra, de vida. E então, você não será apenas terra boa, você também será semeador, semente, árvore, fruto e vida que gera vida. Agora que você ouviu, agora que você entendeu, a pergunta inevitável surge: o que eu faço com isso? Como essa parábola toca a minha vida, hoje, agora? Jesus nunca contou histórias para entreter. Cada palavra que saiu da boca dele tinha um destino, um propósito, uma missão dentro de você. A parábola do semeador não é um ensinamento apenas para entender, é um chamado para viver. É uma convocação divina para a transformação. E essa transformação começa por algo que parece pequeno, mas é revolucionário. Assumir responsabilidade pelo solo do seu coração. Pare agora por alguns segundos. Respire. Olhe para dentro. Seus pensamentos, suas emoções, suas decisões. Como está o seu solo? Você tem vivido com o coração aberto à voz de Deus? Ou tem deixado a correria, o medo, a ansiedade e as distrações sufocarem a semente? Essa parábola nos dá um espelho e Deus quer que você olhe, não para se culpar, mas para começar a cuidar. Talvez seja a hora de pegar a enxada espiritual e começar a arrancar os espinhos. Desligar um pouco o mundo lá fora. Diminuir o ruído. Silenciar as vozes que tentam ocupar o espaço que pertence à palavra. Talvez seja a hora de quebrar o solo endurecido. Talvez sua alma tenha ficado insensível por causa da dor, da frustração, do abuso, da decepção com pessoas. Mas mesmo a terra mais seca pode voltar a florescer se a chuva do céu cair. E ela vai cair. O céu está pronto para chover sobre a sua vida. A palavra está pronta para descer. Mas o solo precisa estar receptivo. Aplique isso ao seu dia a dia. Quando você acorda pela manhã, você rega o solo com oração? Quando lê a palavra, você apenas passa os olhos ou deixa a semente descer fundo? Quando a vida te fere, você fecha o coração ou continua cultivando fé? Quando o mundo te sufoca, você arranca os espinhos ou deixa que eles cresçam? Deus está chamando você para cooperar com o processo. Ele é o semeador, mas você é o solo. E o solo precisa ser cuidado todos os dias. Você pode estar vivendo um tempo em que a palavra parece não fazer mais efeito. Você ouve, mas não sente. Você lê, mas não muda. Você ora, mas parece que nada floresce. Não desista. Talvez seja exatamente agora que o milagre esteja começando. Porque o solo muitas vezes parece mais seco, justo antes da chuva. Deus está trabalhando em você,
no seu interior, em camadas que você nem vê. E cada lágrima que você derramar pode ser o início da irrigação que vai trazer vida nova. A partir de hoje, você pode tomar decisões práticas. Escolha ser solo fértil. Diga a Deus: Senhor, eu quero ser terra boa. Pode mexer onde for preciso. Remova o que impede o crescimento. Identifique o que te distrai, o que te afasta da presença, o que te esfria, e arranque isso com coragem. Regue o seu solo diariamente. Ore, leia a palavra, busque comunhão, confesse, receba, volte ao altar. Seja constante. O fruto não vem no dia seguinte à semeadura, mas ele vem. Se você continuar cuidando, ele virá. E aqui está algo ainda mais lindo. O fruto que Deus quer gerar em você não é só para você. Você será abrigo para outros. Será árvore frondosa no meio do deserto de alguém. Sua fé vai alimentar outros corações. Seu testemunho será semente. Sua vida será campo. Você deixará de ser apenas solo e se tornará semeador também. A palavra que hoje te toca, amanhã será a mesma palavra que você usará para tocar outros. Esse é o reino de Deus, um milagre que se multiplica. Portanto, se hoje o semeador passou mais uma vez por você, se a semente caiu mais uma vez em seu coração, não desperdice. Abra o coração, receba, cultive, regue, persevere e frutifique. Porque os céus ainda estão esperando o milagre que vai nascer dentro de você. Agora que a parábola ecoou, agora que as palavras de Jesus atravessaram o tempo e chegaram até você, resta apenas o silêncio sagrado que segue a revelação. É nesse momento, no silêncio entre uma palavra e outra, que o Espírito Santo começa a cavar mais fundo. Não com ferramentas de ferro, mas com amor, com ternura, com verdade. A parábola do semeador não é apenas uma lição para ser ouvida. Ela é um convite eterno, um apelo direto ao seu coração. O semeador passou hoje e lançou a semente. Ela caiu no seu chão, talvez em uma área endurecida, ou entre pedras, ou entre espinhos, ou talvez, apenas talvez, ela caiu em um pedacinho de terra boa. Você sentiu? Foi um toque suave? Uma lágrima inesperada? Um calafrio? Uma lembrança que voltou? Uma verdade que atravessou as defesas da sua mente? Isso é a semente germinando. Mesmo que ainda invisível, mesmo que ainda frágil, ela está ali. E agora, o que você vai fazer com ela? Você pode ignorar, pode continuar rolando vídeos, voltando para a rotina, fechando o coração, como tantos fazem, e como talvez você mesmo já fez. Mas, e se desta vez for diferente? E se hoje for o dia em que Deus está te chamando para um recomeço, para finalmente se tornar terra boa? Sim, você pode. Não importa quantas sementes você perdeu. Não importa quantas vezes foi solo duro, pedregoso ou sufocado. O que importa é que Deus ainda está semeando. E se Ele ainda está semeando, é porque Ele acredita que você pode florescer. Olhe para si. Você não é um terreno qualquer. Você é campo precioso, campo escolhido, campo amado. E há uma promessa esperando para brotar em você. A palavra de Deus não volta vazia. Se ela encontrou espaço hoje, ela vai crescer. E sabe o que acontece quando uma vida floresce de verdade? Ela não floresce sozinha. O fruto que você gerar vai alimentar outros, vai alcançar pessoas que você nem conhece, vai tocar sua família, vai curar seus traumas, vai iluminar outros corações, porque uma semente recebida com fé se torna árvore, e uma árvore viva
se torna sombra, sustento, direção e cura. Portanto, ouça com a alma. Você não foi criado para ser solo estéril. Você não nasceu para ser caminho pisado, pedra estéril ou sufocante. Você nasceu para florescer, para ser jardim de Deus, para ser árvore plantada junto ao ribeiro, para dar fruto no tempo certo, para ter folhas que nunca murcham. E tudo isso começa agora, com essa semente, com essa escolha. Feche os olhos se puder. Respire. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Senhor, eu quero ser terra boa. Tira de mim tudo que impede teu crescimento. Eu abro meu coração. Eu recebo tua palavra e eu creio que ela vai frutificar. Deixe que essa oração seja o início, o primeiro gesto, o primeiro passo. Não importa o que passou, Deus está mais interessado no que ainda pode nascer em você. A parábola terminou, mas a história está apenas começando. E agora, ela está sendo escrita dentro de você. Se essa mensagem falou com você, se algo se moveu aí dentro, não guarde só para si. Compartilhe, envie para alguém que precisa ouvir. Semeie também, porque aquilo que te tocou pode ser exatamente o que vai salvar alguém ao seu lado. E lembre-se, aquele que ouve e guarda, esse é o solo que dá fruto a 100 por 1. Esse é o solo que alegra o coração do semeador. Esse é o solo onde o céu planta milagres. Esse pode ser você.